Amém. O salmista disse com muita propriedade no Salmo 122, no versículo 1: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você pode dizer isso comigo também? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Para nós é uma grande alegria estar aqui reunidos junto com os irmãos, sabendo que o nosso Senhor, Ele está aqui presente entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos, antes de prosseguir, orar nesse momento pelos familiares da irmã Carminha. A irmã Carminha, talvez muitos irmãos se lembram dela. Ela foi membro aqui até o ano de 2012 e ela faleceu hoje à tarde. Tinha feito cirurgia do quadril, de uma prótese que não ficou boa, parece que houve rejeição, e assim lutou bastante durante um ano. E hoje à tarde, aprove ao Senhor levá-la para a eternidade. Então nós vamos orar nesse momento, pedindo ao Senhor que venha consolar o coração de cada familiar. Gostaria de chamar a irmã Isabel para vir aqui à frente, fazer esta oração. A irmã Isabel tinha mais contato ainda com a irmã Carminha, e que Deus esteja confortando o coração de cada familiar, em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Pai que está no céu, estamos aqui, Senhor, mais uma vez dirigindo a Ti, Senhor, a nossa oração. Muito obrigado por cada um de nós que estamos aqui neste momento. Mas queremos entregar a Ti a família da nossa irmã Carminha, Senhor. Tu sabes, ó Pai, o que eles estão passando neste momento. Mas Tu chamaste, Senhor, a Tua serva à Sua presença. Sabemos, ó Pai, que ela estava em sofrimento físico, Senhor. Mas temos a certeza que ela está contigo, porque era uma pessoa que estava salva por Cristo Jesus. Ela estava, Senhor, naquele leito de dor, mas no momento que tivemos ali com ela, ela testemunhou a fé em Cristo Jesus. Então, nós temos o nosso coração tranquilo em saber que o Senhor a tomou para si. Mas neste momento, entregamos a sua família, Senhor, em Tuas santas mãos, para que eles possam ser confortados, ó Pai, por Ti. Que todos eles, Senhor, possam receber de Ti as consolações neste momento. E muito obrigado, ó Deus, pela vida da Carminha, o tempo que ela dedicou aqui à terra, pela sua profissão, Senhor, que ela dedicou, que ela foi tão dedicada, Senhor, ali na enfermagem, Senhor, como instrumentadora também. Quantas pessoas, Senhor, ela pôde atender. E que o Senhor possa estar, Senhor, também falando, Senhor, o coração dessas pessoas, através do testemunho que ela deixou. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. É em nome de Cristo Jesus é que nós oramos neste momento. Amém, Senhor. Amém, obrigado. Hoje, após a mensagem, nós teremos uma assembleia. Eu conto com todos aqui. Teremos a recepção de novos membros e assuntos rápidos. Eu acredito que 15 minutos nós teremos já resolvido a nossa assembleia. Então, eu peço aos irmãos que esperem depois do estudo bíblico, e nós teremos esse momento tão importante, principalmente quando nós estamos vivendo uma fase tão bonita e recebendo novos irmãos para a nossa família. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo 5. Os irmãos têm acompanhado o estudo no livro de Tiago, desde o primeiro versículo, quando eu iniciei, há mais ou menos 2 meses e meio atrás. E agora, se Deus nos permitir, na próxima semana, vamos concluir o livro de Tiago. E orando ao Senhor, eu pude entender que a próxima leva de estudos que nós teremos será no livro de Apocalipse. Creio que é um livro em que muitas pessoas têm medo de estudar o livro de Apocalipse. E nós vamos desvendar esses mistérios à luz da ação do Espírito Santo de Deus e de um bom estudo bíblico, para termos, então, uma boa compreensão do livro do Apocalipse. E eu espero contar com todos os irmãos para juntos entendermos esses mistérios que são revelados na palavra de Deus em todo o livro do Apocalipse. Agora, a única questão é que a última vez que eu fiz esse estudo, lá em Minas Gerais, todas as quartas, nós levamos 11 meses. 11 meses estudando Apocalipse toda quarta-feira, né? Então, para estudar Apocalipse, versículo por versículo, vai ser realmente um tempo bem longo, mas proveitoso. Eu acredito que os irmãos vão crescer muito, como eu também cresci, para a glória do nome do Senhor. Tiago, capítulo 5, eu quero ler com os irmãos hoje o verso 13 e 14. O verso 13 e 14 é considerado um assunto muito polêmico,
O verso 13 e 14 é um tema na qual, principalmente na linha neopentecostal, tem interpretado completamente oposto ao que o texto sagrado diz, a respeito da unção com óleo. E aí, nós vamos estudar nessa noite sobre o que realmente Tiago estava dizendo, por direção do Espírito Santo de Deus, a respeito da unção com o óleo. E eu quero convidar vocês a lerem comigo Tiago 5, verso 13 e o verso 14. 2 versículos a princípio. Vamos ler? Está alguém entre vós aflito ou doente, né? Ou sofrendo, talvez seja a sua versão? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. Ungindo com azeite em nome do Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque cremos que quando a Tua palavra é lida e explicada, é o Senhor falando diretamente aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender mais uma parte do livro de Tiago, e que o estudo desta noite, ó Deus, seja tão somente para a edificação da Tua igreja e para que possamos, ó Deus, combater falsos ensinamentos e viver uma vida segundo o Teu querer. Peço, ó Deus, a direção do Teu Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos e irmãs. Abençoe aqueles também que nos acompanham pelas redes sociais, que possam também ser edificados pelo estudo da Tua santa palavra. E nós oramos em nome de Cristo, aquele que é a razão da nossa vida. Amém. Meus queridos irmãos, antes de Tiago falar do último assunto dessa carta, que é oração, que nós vamos estudar semana que vem, nós vamos precisar então entender o contexto desse texto sobre essa ideia de ungir o doente com óleo. Eu não sei quantos aqui já foram nos hospitais e na hora da visita religiosa viram pessoas passando óleo na cabeça do doente. Você já viu? Alguns vão até dizer, pastor, eu faço isso, né? Então, se prepare, né? Não briguem comigo. Vocês vão ter que conversar com o Tiago. E Tiago não está aqui, mas a palavra de Deus está escrita por ele, pela instrumentalidade da vida dele, pela ação do Espírito Santo de Deus. E o que nós podemos entender que a unção com óleo sempre foi uma prática antiga e quase que universal, podemos dizer assim. Este rito de ungir alguém com óleo tem rompido fronteiras, as fronteiras das religiões e também da medicina. E em virtude dessa diversidade de interpretações, é importante a gente compreender, à luz da palavra de Deus, o que de fato a Bíblia nos ensina a respeito de unção com óleo. E o que é interessante é que existem igrejas chamadas protestantes que são prós e contra a questão do uso do óleo como meio de cura. E esse, para mim, é um tema que recebeu pouca atenção nos primórdios da igreja. Porque quando nós estudamos a história da igreja, desde a patrística, o que é patrística? Os 5 primeiros séculos da igreja. Século I, segundo, terceiro, quarto e 5, quinto, ou seja, esses 5 primeiros séculos, praticamente nada se falou a respeito disso. E a gente vai ver que a partir do século VIII da história da igreja, é que aparecem alguns registros a respeito desta prática de ungir o doente com óleo. E muitos creem que esta ausência nos registros históricos se deu exatamente porque não era comum a igreja fazer essa prática ou manter este ritual de ungir o doente com óleo. E aí eu fico pensando nesse texto, e não tem como trabalhar no estudo desse texto sem olharmos para o texto original. E nós vamos olhar para o texto do grego, koiné, para compreendermos aqui pelo menos 2 palavras que nos ensinam na língua grega o que seria a unção com óleo. Primeira palavra, e aí eu preciso que você guarde no seu coração ou anote aí. Existe a palavra grega usada para unção, que é a palavra aleifo. Aleifo. Você pode repetir comigo? Aleifo. Esta é a palavra óleo no sentido de unção.
E que tipo de unção seria essa? Já vou explicar. Mas existe também uma outra palavra grega para unção, que é a palavra crio. Crio. E aí vamos ver a diferença entre elas. Bom, toda vez que a palavra aleifo, palavra grega, foi usada para ungir, ela era utilizada para ungir de forma medicamentosa, algo medicinal. Aleifo, algo medicinal. Vamos repetir? Aleifo, algo medicinal. E a palavra crio era usado para ungir de forma cerimonial e espiritual. Crio, forma cerimonial e espiritual. Então, duas palavras que têm a ideia de unção com óleo, mas com destinos diferentes. Uma para ser algo medicamentoso, medicinal, aleifo. Outra, crio, para unção cerimonial ou espiritual. Então vamos olhar na Bíblia alguns exemplos. A primeira palavra, aleifo, que tem a função medicamentosa, nós encontramos também lá em Marcos, capítulo 6, versículo 13. Olha na sua Bíblia, por gentileza, Marcos, o Santo Evangelho, capítulo 6, versículo 13. Vamos ler esse texto, por gentileza? Marcos 6, 13. E expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo, e os curavam. Então a unção aqui do óleo, nesse texto, é a palavra aleifo, que é a função medicamentosa. Guardaram isso? Então, quando os apóstolos ungiram pessoas, expulsavam demônios e ungiam os doentes, eles ungiam com este óleo, óleo medicamentoso. E, meus irmãos, era costume tratar das feridas dos doentes naquela época, naquele contexto, com esse tipo de óleo, que era um óleo medicinal, esse azeite que trazia restauração no físico da pessoa, uma doença de pele ou alguma ferida que estava aberta, então a pessoa era submetida à unção deste óleo. Veja comigo o que diz Lucas, capítulo 10, verso 34. Um outro texto também, falando a respeito de tratamento de feridas. Lucas 10, 34. O que diz a palavra de Deus? Aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. E depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Então, para tratar das feridas, era comum derramar vinho e óleo. E esse derramar do óleo aqui, também está a palavra aleifo. Um óleo medicamentoso, um óleo que ajudava a cicatrizar os ferimentos. O que eu acho interessante, que o grande historiador que viveu nos tempos do apóstolo Paulo, um homem chamado Flávio Joséfo, creio que muitos já ouviram falar dele, ele mencionou nos seus escritos que entre os remédios empregados no caso de Herodes, quando ficou doente, foi usado o óleo, este óleo aleifo, óleo medicamentoso. Porque diz a história, por meio de Flávio Joséfo, que Herodes, ele foi colocado numa espécie de banheira cheia deste óleo para se banhar e ficar mergulhado. Este foi um óleo usado para ajudar a cicatrizar as feridas do corpo de Herodes. Ou seja, uso medicinal, algo muito comum no Oriente Médio. Os irmãos se lembram do Salmo 23, quando disse o salmista: unges a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Muitas vezes a gente pensa da unção ali apenas uma unção espiritual. Mas a ovelha, ela precisa dessa unção de óleo. Por quê? Porque ela tem as suas patinhas, não tem dedo igual a gente. Elas não têm condições de usar o lenço. E o que normalmente a ovelha faz? Ela com a patinha não consegue coçar o nariz ou coçar os ouvidos, quando as moscas vinham pousar e ali dentro colocavam seus ovos, tanto no ouvido quanto nos seus narizinhos. E o que acontecia? A ovelha ficava desesperada, principalmente quando as larvas começavam a sair. Então a única maneira dela de aliviar a coceira e a tensão é bater a cabeça na pedra.
bater onde está a orelha, onde está o focinho, na pedra, para poder assim saciar um pouco, né, a coceira e aquela coisa que estava incomodando, a infecção lá dentro. Só que ao fazer isso, a ovelha acabava morrendo, de tanto socar a cabeça na pedra. Então o que o pastor tinha que fazer? Derramar sobre o óleo sobre a cabeça da ovelha, aquele óleo medicamentoso, para então encher de óleo e a mosca não pousar ali e colocar os seus ovos. A ideia então era de proteção. E aí essa ideia de ungir a cabeça vem no Novo Testamento como se fosse a ação do Espírito Santo de uma forma figurada. Assim como a ovelha era protegida com aquele óleo para que as moscas não viessem colocar ovos no nariz ou na orelha, o Espírito Santo também unge a nossa vida para que o mal não venha colocar sementes ruins em nosso coração, em nossa mente. Aí foi uma figura de linguagem. Mas literalmente o Salmo 23 está falando da unção da ovelha que tinha sua cabeça protegida diante do ataque das moscas. Deu para entender a ideia do óleo aleifo? Quando você olha fora da Bíblia, existe um livro chamado Mishnah. Alguém já ouviu falar da Mishnah? Mishnah, ela é um manual que exibe a prática judaica daqueles tempos. Então o judeu até hoje ainda respeita muitos escritos da Mishnah. E quando você abre a Mishnah judaica, no capítulo 13, versículo 4, ali fala do uso do óleo para a cura física. Ou seja, você vê a própria Mishnah falando do óleo da forma aleifo, um óleo derramado para poder colocar no corpo, além de curar feridas, friccionar aquela parte machucada com aquele óleo para restaurar o físico daquela pessoa. Por isso que a palavra aleifo era não só derramar, mas também esfregar. E olha só que coisa interessante. Esse termo aleifo se relaciona com lipos. Lipos vem a palavra gordura. Por isso que algumas pessoas gostam de fazer aspiração, não é isso? É aspirar a gordura. Ou seja, o lipos vem da palavra aleifo. E isso sempre teve essa ideia de pegar o óleo e esfregar quando você aplicasse aquele óleo. E o que me chama a atenção ainda, que quando a gente estuda um pouco a história, naquela época em que Tiago escreveu, o treinador que treinava os seus atletas, ele também, além de treinador, era massagista. E ele então tinha essas duas funções, treinava e massageava. E o nome que o treinador recebia naquela época era aleiptes, ou seja, o massagista, aquele que esfrega, aquele que unge, aquele que passa o óleo. Aleiptes, o massagista. Então, aleifo foi sempre usado como um tratamento medicinal. Isso ficou claro para os irmãos? Aleifo é uma palavra utilizada para usar o óleo de forma medicinal. Fecha agora este assunto. Próximo, a palavra agora crio. Crio é a ideia de unção cerimonial. E aí, se você prestou atenção, o crio está próximo a um nome muito comum para mim e para você. Christos. Christos significa o quê? O ungido. O consagrado, o abençoado. Por isso que Jesus significa salvação e Christos significa unção, ungido. Aquele que é ungido. E a palavra crio é a palavra ungir de forma cerimonial ou espiritual. E aqui nós temos que ver como que a Bíblia vai narrar de uma forma muito incrível a respeito do uso do óleo dessas duas maneiras. Crio, que é a unção espiritual, para aleifo, a unção medicamentosa. Vejam comigo, lá em 1 Samuel, não vai dar para ler os textos, porque o tempo não vai dar. 1 Samuel 9,16, a gente vê ali a coroação de um rei. E na coroação de um rei, era derramado sobre a cabeça dele o óleo. E este óleo seria a ideia de aleifo ou seria a ideia de crio? Medicamentoso ou cerimonial espiritual? Cerimonial. A ordenação de um sacerdote, Êxodo 29, verso 7. Ali era também o quê? Medicamentoso ou cerimonial? Consagrar alguém ao sacerdócio? Cerimonial.
Consagração de um profeta. 1 Reis 19:16. Cerimonial ou medicamentoso? Cerimonial. Consagração de objetos do culto, como em Êxodo 30, de 22 a 29. Cerimonial ou medicamentoso? Cerimonial. Cura de feridas, como lá em Isaías 1:6. Cerimonial ou medicamentosa? Medicamentosa. Cura de enfermos, como Marcos 6:13 e Tiago 5:14. Medicamentosa. Embalsamamento do corpo. Olha agora, isso aqui já é interessante. Em Marcos 16:1, ali diz da palavra de ungir com óleo. E a palavra ali é aleifo. Aí você vai dizer, pastor, mas vai ungir um defunto? Já morreu. Para que vai curar o defunto, né? Porque o aleifo também tinha a ideia de higienização do defunto. Ou seja, era limpar o corpo do defunto para que ele então fosse honrado perante a família, perante a comunidade. Era para provar que aquela pessoa que morreu era digna, era uma pessoa consagrada a Deus. Então, eles friccionavam óleo pelo corpo, limpavam. Então, a ideia de aleifo, não para curar, mas para higienizar. Legal? Deu para entender? Então, diante dessas explicações, aleifo e crio, qual foi a palavra que Tiago usou, então, no capítulo 5, verso 14? Aleifo. Tiago não utilizou um óleo cerimonial, mas sim foi um óleo para tratar de enfermidade. O que Tiago estava dizendo é o seguinte: não é passar um óleo na testa do doente e dizer que o Senhor te cure, como se aquilo fosse algo espiritual, como se aquela forma de ungir o doente pudesse trazer cura sobre a pessoa. Não é isso que Tiago estava dizendo. Para que vai ungir uma pessoa no hospital se aquele óleo não vai fazer nenhuma diferença no físico daquela pessoa? O que Tiago estava dizendo aqui? Que deveria ungir a pessoa no sentido de aleifo, medicamentoso. E meus irmãos, para a época de Tiago, o melhor emprego para a medicina era, além de orar a Deus, também passar um óleo para tratar das feridas. E o que nós temos que entender aqui? Que quando nós cremos em Jesus como Salvador, quando nós nos convertemos, eu e você já somos crio, ou seja, ungidos. Eu e você, por meio de Jesus, já fomos selados pelo Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo para sempre. Ou seja, o crio é o símbolo que eu e você temos sobre nossas vidas. Nós pertencemos a Jesus, o Cristo, o ungido, que também nos ungiu e nos encheu com seu Espírito Santo. Então nós fazemos parte da comunidade dos ungidos do Senhor. Algo cerimonial e espiritual. E por isso nós somos separados. Como filhos de Deus, nós somos ungidos, nós somos marcados por Deus. Nossos pecados foram perdoados. Mas eu e você, independente se somos crentes em Jesus, agora não tenho mais doença? Não. Independente da nossa fé, nós vamos enfrentar doenças. Nós vamos enfrentar problemas. Nenhum crente em Jesus está blindado. Nós temos sim que vivenciar isso, porque Jesus falou em João 16, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então Jesus, Ele já tem nos dado bálsamo de cura para a nossa alma, para o nosso coração. Mas Ele também nos concede cura física. Ele tem poder. Eu já tenho testemunhado disso durante muitos anos, que nós temos orado e temos visto pessoas sendo restauradas. Não porque a nossa oração tem poder, mas porque o Deus da nossa oração tem poder. Porque nós oramos com fé, nós acreditamos. Não porque pegamos um óleo e passamos sobre o doente de forma cerimonial. Porque não precisamos ungir nenhum doente, a não ser que aquele óleo fosse um óleo medicamentoso necessário para a enfermidade daquela pessoa. O que Tiago estava dizendo aqui é que ele estava falando que a pessoa que estava doente naquela época era uma doença comum. A maior parte das doenças do tempo de Tiago eram doenças do físico, de pele. As pessoas precisavam passar algum tipo de remédio para secar, para tratar, para restaurar a saúde daquela pessoa. Por não tratar das enfermidades, das feridas, a pessoa acabava tendo infecção generalizada. E o que Tiago estava dizendo? Vocês precisam ungir com óleo doente
o doente que precisa deste óleo medicamentoso. Mas também vocês devem orar uns pelos outros. Ou seja, se você hoje tem médicos que podem te dar uma receita e dizer para você, você tem que tomar amoxicilina, você tem que tomar azitromicina, você precisa tomar durante 14 dias, de 12 em 12 horas, você vai fazer o quê? Ah, eu não quero tomar isso. Não é a medicação, eu prefiro orar, não vou tomar antibiótico. Isso é irresponsabilidade. Porque se Deus deu sabedoria ao médico, Ele está sabendo por que você precisa tomar aquela medicação. Ou seja, é uma forma substitutiva da unção do óleo, do aleifo. É algo medicamentoso. Aquilo que a medicina tem que fazer, vai fazer. Nós temos que fazer. E Tiago falou, passe o óleo, se for necessário. Mas a oração tem que estar junto. Ou seja, é a nossa parte espiritual e a nossa parte física dentro da medicina. É por isso, irmãos, que nós olhamos para esse texto de Tiago, um texto muito pouco compreendido. O que Tiago estava dizendo que tanto a medicina quanto a espiritualidade precisam estar de mãos dadas. Vai ter momentos que a medicina vai ficar lá embaixo, porque a última palavra sempre virá de quem? De Deus. Deus é o médico dos médicos. Deus tem a última palavra. Ele pode curar, Ele pode restaurar a qualquer momento. Ele é Deus. Não é a unção de óleo que vai curar alguém. Mas esta unção de óleo é a ideia de que a ciência também tem a sua parte. Deus deu sabedoria aos homens para saberem também pesquisar. Não é à toa que um médico só vai exercer a medicina depois de no mínimo 6 anos a 8 anos estudando, para poder entender o corpo humano e saber o que fazer para entrar com os medicamentos. Então, meus irmãos, para aquela época, o melhor remédio físico era o óleo, que ajudava nas feridas. Mas o outro remédio, a oração, era a prática pastoral. O poder da cura não estava no óleo, o poder da cura estava no Deus sobre todas as coisas. Então, ungir a pessoa com óleo era também para dar um toque físico, era para massagear o corpo dela, era para dizer o seguinte, olha, eu me preocupo com você. O óleo era útil para muitas coisas. Naquela época, dizem alguns arqueólogos, que o óleo era utilizado até mesmo para cuidar de pessoas com febre, com doenças como feridas expostas, úlceras expostas na pele, dores de cabeça, mas nada muito comprovado. E as pessoas utilizavam e até bebiam para poder resolver o seu problema. Hoje nós sabemos que o azeite é muito bom para a saúde, não é mesmo? Vale a pena você tomar o azeite, colocar o azeite ali na salada, e esse azeite vai abençoar a sua vida e até mesmo ajudar o seu corpo a combater a infecção. E naquela época, uma das doenças mais comuns era a lepra. E muitas pessoas, quando começavam com lepra, imediatamente já usavam óleo para tentar combater a ação da lepra. Então, não era o óleo em si, mas eles sabiam que era a forma de tocar, de cuidar. Então Tiago estava dizendo, igreja, vamos cuidar uns dos outros, toque no seu irmão, abrace o seu irmão, passe o óleo nele. Se ele está doente, ao passar o óleo, você vai estar ajudando o seu irmão a ter a cicatrização das suas enfermidades físicas e também espirituais, porque você vai orar com ele e por ele. Isso ficou claro para os irmãos? Agora, outro problema muito polêmico. No verso 15, já vai dizer que a oração da fé pode fazer o quê? Vamos ler o verso 15? A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Primeiro, começou-se uma doutrina dizendo que você poderia orar pela pessoa para o pecado dela ser extirpado. Bom, queridos, somente Cristo é o único, pelo sangue derramado na cruz, tem poder para nos perdoar dos nossos pecados. Não é a oração de um pastor, de um sacerdote, de um crente em Jesus que vai tirar ou perdoar o pecado de alguém. Na verdade, o que ele estava querendo mostrar aqui? Então, acho interessante analisar novamente o texto grego. Aqui Tiago usou a palavra para curar, que é a palavra sozo, que significa manter vivo o doente. Eu não sei se na sua Bíblia a palavra diz, a oração feita com fé salvará o doente.
A palavra salvará está na sua versão? Então, a Igreja Católica, ela criou a ideia da extrema unção dentro desse texto. E isso foi inventado no século XII da era cristã pelo catolicismo, baseando aqui nesse texto. O que Tiago ensina aqui é orar e crer. A oração feita com fé curará o doente. A ideia não é salvará o doente. Não é você dar extrema unção para ajudar a alma daquela pessoa a ir para a eternidade com Deus. Aonde já se viu isso, irmãos? A pessoa passou a vida inteira longe do Senhor, aí de repente eu vou lá e dou uma extrema unção nela, e ela então está com a garantia da salvação. Outra questão, aí a pessoa morre, não deu tempo da extrema unção. Aí chamava o padre para fazer a missa do sétimo. Com que propósito? Para agradecer a Deus pelaquela vida que se foi? Qual era o objetivo da missa do sétimo dia? Salvação. Para Deus tirar a pessoa lá do purgatório, que ela está sendo purgada, espremida, purificada, e mandá-la para o céu. Purgatório tem essa ideia, que está no livro de Eclesiástico, não Eclesiastes. É um livro apócrifo, que nós não temos, porque é considerado apócrifo, não inspirado. E eu digo para os irmãos, vamos supor que o purgatório exista. Então, o Eduardo chega para mim e fala, pastor, eu estou achando que eu vou partir dessa para melhor. Não esqueça de mim, pastor, faça uma missa do sétimo dia em favor da minha alma, que eu vou pecar à vontade, até morrer. Vou pegar minha moto, vou rodar esse mundo e vou aprontar todas. Aí tá, Eduardo aprontou toda, pronto. Pastor, está sabendo, Eduardo, o que aconteceu? Já foi, sério. Gente, daqui a 7 dias eu vou fazer uma missa aqui em favor da alma de Eduardo. Aí eu reúno todo mundo aqui, a irmã Rosane aqui chorando, né? Olhando para ele, Eduardo, porque você foi curtir a vida dessa maneira, meu filho, né? Tomou todas e foi dirigindo de moto, né? De repente eu vou e clamo a Deus, por favor, tire a alma dele do purgatório e manda para o céu. Aí Deus fala, tá bom, meu filho. Bom, se isso for verdade, pergunta que eu faço. Para que Jesus veio a este mundo morrer na cruz e ressuscitar? Se um pastor falho, mortal, ou um padre, tem poder para pedir a Deus através de um culto ou uma missa em favor da alma de alguém que morreu perdido. Tem sentido isso? Então Jesus morreu em vão. Meus irmãos, a salvação é somente por meio de Cristo. Então usaram esse texto aqui para dizer o seguinte, olha, o padre quando faz a extrema unção, ele está então encomendando a alma daquela pessoa para o céu. Vira e mexe quando eu vou no hospital nessa hora final, a pessoa fala, o senhor que vai dar extrema unção nele? Eu falo, não, extrema unção não, eu vou orar por ele. Eu vou pedir a bênção de Deus, se ele me entender, vamos orar juntos. Então essa ideia de encomendar a alma, aonde já se viu um ser humano encomendar a alma de alguém? A nossa parte é ensinar a palavra, para que a pessoa por si só confesse Jesus como seu Salvador. É por isso que quando o Tiago falou, a oração da fé curará, não é alma escatológica, salvará, levará para o céu. Não, a oração da fé junto com o óleo na hora ali, que a pessoa está muito doente, vai curar a pessoa. A palavra sozo, ou seja, restaurar o físico da pessoa, curar as feridas daquela pessoa. Deu para entender a diferença que é o texto? Eu acho interessante que o próprio Martinho Lutero, ele criticou muito a carta de Tiago. Vocês lembram que logo no início do estudo, eu falei do que Lutero pensava sobre Tiago? Lutero disse que Tiago era uma carta de palha, muito leve, muito vazia, não tinha muito significado. Mas o que me chama a atenção, que num certo momento no ministério de Lutero, Lutero lembrou desse texto e fez valer esta oração da fé para restaurar a saúde de uma pessoa que ele muito amava, o seu grande amigo Micônios. E você pode ver depois a oração de Lutero para Micônios. Micônios, seu amigo, estava morrendo. Então Lutero caiu de joelhos naquela hora, e ele disse, Senhor meu Deus, não tomes agora o meu irmão Nicônios para ti. Ó Senhor, a tua causa ainda precisa dele aqui na terra. Permita que ele continue pelo menos um pouco mais para me ajudar na obra da evangelização. Como Tiago disse, a oração com fé poderá curar o doente. Em nome de Jesus, amém. Ele acabou de orar assim, diz o relato, que ele se levantou dali e ele foi em direção a Micônios e disse, Micônios, não há razão para você temer.
Ah, meu querido irmão Micônios, o Senhor não permitirá que você morra, porque eu creio que Ele vai te curar, porque Ele é fiel. E Ele falou ao meu coração que você ainda vai trabalhar comigo por um tempo nesta terra. E diz a história que Deus levantou Micônios, sim, do leito da enfermidade. E foi uma coisa milagrosa. E todos puderam entender que não foi um óleo que Lutero passou, mas foi a oração que ele clamou a Deus. E Deus ouviu a sua oração. E o que é incrível, que depois dessa experiência, no ano de 1545, Lutero escreveu instruções para a igreja, falando de como orar pelos enfermos. E ele vai dizer, confie no poder de Deus, como São Tiago disse, no capítulo 5, verso 14 e 15. Ou seja, ele que criticou Tiago, no final do ministério, estava apoiando o livro de Tiago. Mas por outro lado, a gente não pode também basear em Tiago 5,14 e defender a tese de que sempre Deus vai curar as pessoas. Vai ter momentos que nós vamos orar e Deus, na sua soberania, vai levar a pessoa para a eternidade. Você pode ver o que aconteceu com o apóstolo Paulo. 2 Coríntios 12, de 7 a 8, Paulo clamou a Deus 3 vezes para tirar dele o espinho da carne. E Deus o curou. O grande apóstolo Paulo não foi curado. O jovem Timóteo, 1 Timóteo 5, 23, ele tinha problemas sérios de estômago. Ele foi curado? Também não. Um outro irmão que pouco se fala dele, irmão Trófimo. Alguém já ouviu falar de Trófimo? Vai um nome para quem quer casar, tá, Júlia? E botar o nome do seu filho Trófimo, né? Aí você fala, mas que troço, né? Esse nome não. Trófimo foi um irmão fiel. Irmão que ajudava o apóstolo Paulo no seu ministério. Aonde está isso na Bíblia? Abra aí, 2 Timóteo 4, verso 20. Vamos ler? 2 Timóteo 4, verso 20. O texto é muito claro em dizer que Trófimo não foi curado. Paulo teve que deixá-lo doente sobre a cama e continuar pregando a palavra de Deus. Vamos ler? Erasto permaneceu em Corinto, mas eu, Paulo, deixei Trófimo doente em Mileto. Se fosse nos dias de hoje, Paulo tinha falado, não, Trófimo, eu determinei a cura dele. Eu orei com poder e Deus curou, como se ele pudesse mandar em Deus. É o que acontece nos dias de hoje. Você está com problema de saúde, procura essas igrejas que lá eles curam tudo, né? Resolve todos os problemas, porque é isso que eles estão falando. Só que não é isso que a Bíblia ensina. Nem sempre Deus vai curar o enfermo. É por isso que a gente não pode confundir o que Tiago estava dizendo. Eu vejo que esse texto é um texto muito forte para a igreja contemporânea, porque nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de amor, Deus ouve nossas orações, Deus pode curar, como também na sua soberania, Ele pode não curar. Os irmãos se lembram do grande rei Ezequias? Quando Isaías chegou, Ezequias, põe em ordem a tua casa, você vai partir dessa para melhor. O que aconteceu com o rei? Virou para a parede, Senhor, por favor, agora não, me dê mais um tempo, Senhor, eu fui tão fiel a Ti, eu Te busquei de todo o coração, eu procurei levar a Tua palavra para o povo de Israel, Senhor, agora não, quebra um galinho, dá um pouquinho de tempo. Quantos anos Deus deu para Ezequias? 15 anos, e aí diz que ele viveu 15 anos, e nesse período dos 15 anos que ele viveu, ele gerou quem? Manassés. E quem foi Manassés? O pior rei que existiu na história bíblica. Um homem que até queimar os filhos no altar queimou. Vocês conseguem imaginar? Alguma coisa estava errada na vida e na casa de Ezequias. Para Isaías falar, ponha em ordem a tua casa. E ele não pôs em ordem a casa dele. Deus deu 15 anos de vida. E às vezes, a gente fica teimando com Deus em algumas coisas e Deus sabe por quê. É a hora que a pessoa tem que ir. Às vezes, Deus está permitindo aquela enfermidade para fortalecer a nossa fé. E Ele cura, Ele restaura. E a pessoa fica completamente curada. Porque Ele tem poder para isso. Então, Ele é Deus. Ele sabe a hora certa, a maneira certa de agir sobre a nossa vida. Então, meus irmãos, o que nós podemos concluir aqui com Tiago? Que a unção com óleo não pode ser distorcida com o dogma católico da extrema unção. A unção com óleo não pode ser distorcida como se fosse uma coisa poderosa, como eu tive que conversar com um determinado pastor que levou o kit de unção para o hospital. Aí ele abriu lá e ele começou a passar óleo na testa de todos os doentes.
E eu olhei para ela, por que você está fazendo isso? Você pediu licença? Não, eu estou colocando porque eu consagrei esse óleo ao Senhor. Este óleo já está com a unção de Deus aqui dentro dele. E agora Deus vai curar esses doentes aqui. Eu falei, querido, e se não curar? Sabe qual foi a resposta dele? É porque eles não tiveram fé. Aí é muito fácil. O Júlio chega para mim e fala, pastor, estou com um problemão. Eu falei, vem cá, eu vou orar por você. Olha, Deus falou comigo agora que vai resolver esse problema amanhã. Ô, pastor, glória a Deus. Eu boto a mão na cabeça do Júlio, oro. Aí chega amanhã o Júlio, pastor, Deus, não deu nada certo não. Aí você não teve fé. A pessoa fica depressiva 2 vezes. Primeiro que não recebeu o pedido que queria. E segundo, por quê? Porque se sentiu culpado, eu não tive fé. A pessoa sai pior ainda do que da outra vez. Esse é o grande problema. Não é isso que o texto sagrado fala. Quando a gente olha o Vaticano II, vale a pena vocês estudarem sobre o que foi votado no Vaticano II. Eles vão tratar de sacramento da unção de enfermos. E vão usar esse texto para falar que assim disse São Tiago, que devemos ungir com óleo o coração da fé. E essa oração da fé vai salvar, ou seja, vai levar a alma da pessoa até o céu. Ou seja, um óleo ungido, pelo amor de Deus, que coisa horrorosa, as pessoas não entenderem o texto sagrado. Mas esse óleo também fala que a prática de consagração é algo que hoje nós ainda temos, não por um óleo, mas pela ação do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus está em nossas vidas, nós somos selados, nós somos cheios dele. E hoje, eu e você, só teremos autoridade espiritual se tivermos uma vida ungida, cheia do Espírito Santo. Não porque alguém derramou um óleo na sua cabeça, mas porque, de fato, o Espírito Santo de Deus habita em você, porque você crê em Jesus Cristo como Salvador. É por isso, meus irmãos, que eu e você, nós somos os ungidos de Deus aqui nesta terra. Nós temos a bênção de Deus sobre nossas vidas. Nós somos um povo consagrado ao Senhor. Eu acho interessante que Deus cura sem os meios, com os meios e apesar dos meios. Vamos falar juntos? Deus cura sem os meios, com os meios e apesar dos meios. A última palavra sempre será do Senhor. Por isso que ele é chamado no Antigo Testamento de Jeová Rafa, o Deus que cura. E esse Deus que cura continua curando ainda hoje. Ele está aqui, entre nós. Ele está em nós. Ele nos ungiu com seu Espírito Santo. Se você quer ler esse texto para ungir um doente, você não precisa, essa unção você diz, procurou um médico, ele já te deu o remédio. Esse remédio seria o óleo daquela época, ou seja, algo medicamentoso. E eu fecho perguntando aos irmãos, qual a diferença de aleifos e crio? Aleifos é o quê? Medicamentoso, é o que Tiago diz aqui. E crio, cerimonial ou algo espiritual. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê maturidade cristã para combater as heresias desse tempo e crer, Ele continua curando, Ele é o médico dos médicos. Tem um tempo dele, a vontade é dele, pode ser que cure, como pode ser que Ele não cure. Ele é Deus, continuará sendo Deus, e tudo Ele vai fazer para o nosso bem. Você crê nisso? Então vamos terminar dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Eu não sei como você entrou aqui, quem sabe você também não está precisando de uma cura física, mas quem sabe a cura que você precisa é espiritual, e você precisa desse crio, dessa unção espiritual, da ação do Senhor que é o Jeová Rafa. Eu não sei como você está hoje na sua vida familiar, mas o Senhor tem poder para restaurar a sua vida familiar. Ele pode curar os seus relacionamentos pela ação do Espírito Santo, usando você como instrumento vivo nas mãos dEle. Coloque a sua vida diante do Senhor nesta noite. Entenda isso. Se você e eu estamos aqui nesta terra, é porque ainda há um propósito debaixo dos céus que Deus tem para realizar em nossas vidas. Deus, Ele tem grande prazer em nos abençoar. Deus tem grande prazer em derramar sobre nós a sua unção. Deus tem grande prazer em nos dar autoridade espiritual para combater o problema do mal. Mas Deus também deu sabedoria, medicina aos médicos para estudar o corpo humano, para também nos dar medicamentos
para os nossos tratamentos. Então, quem sabe não é o momento de você colocar diante do Senhor a sua vida e dizer: Senhor, o meu problema é esse. Eu preciso sim deste óleo aleifo. Eu preciso fazer a minha parte, me alimentar melhor, usar os medicamentos necessários. Mas talvez você precisa ter uma vida consagrada diante de Deus, cheia do Espírito Santo. Então diga: Senhor, eu preciso desse crio, eu preciso dessa unção, eu preciso me encher mais de Ti. Eu quero Te buscar cada dia mais. Converse com Deus nesse momento. Ele conhece a sua vida, Ele sabe qual é a sua realidade. Ele tem grande alegria em derramar sobre você as bênçãos infinitas e te dar motivos de gratidão e de celebração, ainda aqui nesta terra. Oremos. Ó Pai, muito obrigado pelo privilégio que temos como igreja de poder nos reunir no meio da semana e estudar a Tua santa palavra. Obrigado a Deus, porque tudo isso que temos aprendido com Tiago tem nos ajudado, ó Deus, a viver uma vida segundo o Teu coração, a ter uma vida, ó Deus, melhor nos nossos relacionamentos. Ó Deus, temos aprendido que toda provação é para nossa aprovação. Nós Te louvamos, ó Deus, porque as provações têm fortalecido a musculatura da nossa alma. Eu peço a bênção do Senhor sobre os meus irmãos, sobre as minhas irmãs. Agora, Deus, se há alguém aqui que necessita de uma cura física, o Senhor tem a última palavra. Sabemos que o Senhor tem dado sabedoria aos médicos, mas acima dos médicos nós confiamos em Ti. Nós confiamos no Deus que criou o nosso corpo e tem poder para reverter todo o mal e nos trazer a cura e a restauração. Então, confiantes em Ti, crendo na Tua santa vontade, nós estamos agora entregando nossas vidas no Teu altar e fazemos esta oração, crendo com fé, em nome de Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar ainda mais uma música para encerrarmos o culto. E logo após, eu estarei fazendo a assembleia com os irmãos. E peço aos irmãos, aguarde só um pouquinho, não vai ser demorado. Que Deus abençoe os nossos ouvintes que estão pelas redes sociais nos acompanhando. Adore a Deus conosco nessa última parte desse culto, em nome de Jesus. Porque logo após essa música, as transmissões serão encerradas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Convido a igreja a se colocar de pé para a gente poder louvar o Senhor.